Você tem uma empresa e sente que você trabalha e no final do mês não sobra, ou você nem sabe se é no final do mês que não sobra, pode ser que seja ali com poucos dias já no mês, você já sente o aperto financeiro? Quero conversar com você. Eu sou Patrícia Reis, eu sou consultora financeira e educadora financeira. Vou conversar com você a respeito disso e muitas outras dicas para você crescer no seu negócio e ter um financeiro 5 estrelas. Quando você abre uma empresa, você foca muito na sua operação. Ou seja, se você vai vender roupas, você fica observando qual que é o melhor produto, quem que é seu cliente, quais os tamanhos das roupas. Se você vai vender alimento, você vai querer saber qual que é o cardápio a oferecer, o que o pessoal está gostando mais, o que está precisando na sua cidade. O departamento financeiro da sua empresa vai ficando para depois. Depois a gente vê, eu vou começar a empresa com o capital que eu tenho, meu emprestado, muitas das vezes até quase todo emprestado. Mas será que isso é correto? Se sim ou se não, você vai sentir as consequências muito cedo, porque não olhar para o financeiro é um dos erros mais graves que as empresas, principalmente as que estão iniciando, cometem. Cerca de 82% das empresas que fecham todos os anos é devido ao descontrole financeiro. Isto é um dado do Sebrae, né, que trabalha aí observando as microempresas do Brasil. E nós, como contadores, como consultores, nós podemos ajudar, sim, os empresários. As pessoas têm aquela visão que o contador, ou até mesmo o advogado tributarista, ou consultor, ele fica querendo, às vezes, até que a pessoa pague mais impostos, que seja correto, que faça as coisas tudo muito certinhas, e a gente percebe que tem pessoas que falam assim, que a gente é até apegado, vamos dizer assim, a detalhes, mas é porque nós sabemos da consequência, do tamanho do problema que isso vai gerar, da doença que é a sonegação. Nós cobramos os nossos políticos para que eles sejam honestos, que façam as coisas pelo bem do povo, que é isso que a gente gostaria que eles fizessem, mas nós também não tomamos certas providências na nossa vida para que a gente também possa exigir isso, e é isso, a gente vai se justificando, vai deixando o tempo passar. O tempo nesse quesito de descontrole financeiro, ele não é como em outras situações que as pessoas falam assim, o tempo cura tudo, o tempo resolve tudo, mas no caso de desorganização financeira, pode ser tarde demais. Isso não acontece das coisas melhorarem, pelo contrário, vai acontecer mais problemas. Pode vir, inclusive, a quebra da empresa, o comprometimento total do CPF, dos sócios ou do proprietário individual, se for no caso um MEI ou um Simples Nacional, que tem ali só ele mesmo tocando a empresa. Os riscos que o empresário tem quando ele monta uma empresa pode parecer até desafiador e desanimador se você for pensar e analisar quantos riscos que os empresários têm ao empreender no nosso Brasil. Porém, eu acredito assim que desde quando eu iniciei em trabalhar com empresas, que foi aos 15 anos de idade, percebe-se que algumas pessoas se sobressaem melhor do que outras nesse cenário caótico, que faz muitos anos que está da mesma forma. Mas a solução seria simplesmente pagar tudo que aparece de cabeça baixa, obediente e não indagar nada? Obviamente que isso não é a solução. O ideal é, quando você abrir uma empresa, você entender que não serão todas as coisas que você vai dominar.
E realmente, o leque de organização de áreas para ser organizada quando se tem uma empresa, ela aumenta à medida que a sua empresa também cresce, o porte dela cresce. Então, o departamento de pessoas, de contratação, vai chegar um momento que, dependendo do número de funcionários que você vai precisar buscar uma pessoa para te ajudar com isso. Se você trabalha com alimentação, além dos seus ajudantes normais ali, que trabalham para manipular os alimentos, em algum dado momento, alguém vai ter que gerenciar sub-áreas dentro da cozinha. Outra pessoa vai ter que observar o financeiro. E você, como gestor, também vai ter que, com maestria, saber de todas as áreas da sua empresa. Mas ter pessoas-chave em cada departamento vai fazer toda a diferença nesse processo para que você possa ter um financeiro 5 estrelas. E para que a gente possa entender aonde que eu me situo, a minha empresa, como empreendedor, como empreendedora, como que eu estou, o meu financeiro, as minhas operações, os meus processos, como que eu estou, é necessário olhar para a sua situação. É a primeira coisa. Na situação, nós vamos indagar, perguntar ao empresário, à empresária, como que está o financeiro dela. Por que a gente começa, por exemplo, no meu caso, como consultora financeira, eu trabalho com a área financeira porque ela vai desencadear, vai entrar dentro de todas as outras. Então eu considero, por isso gosto de trabalhar com essa área, porque além da saúde, o dinheiro, né, são os pilares mais básicos da nossa vida, são um dos mais importantes, porque inclusive quando a saúde falta e você não tem um recurso financeiro para estabilizar, você fica mais doente ainda, né, pode acontecer de não poder tratar a sua saúde. Então vejo como os dois, na nossa vida, são coisas muito importantes. Então, quando você escuta falar sobre dinheiro, que dinheiro é ruim, que dinheiro é ganância, que dinheiro traz más energias para a sua vida, a gente precisa ressignificar quando a gente fala a respeito do dinheiro dessa forma. Porque, na verdade, a nossa vida material, nesse corpo que nós temos, que é matéria, que guarda, assim, para muitas pessoas que acreditam na parte espiritual, que guarda um espírito, que é uma coisa muito valiosa. Eu acredito nessa parte consciencial também, me identifico com pessoas que falam sobre a espiritualidade, é um assunto que eu amo muito e que pode parecer controverso ao setor financeiro, mas eu descobri nos estudos, com a minha própria experiência, com a minha própria jornada de vida, que não, que eles estão caminhando juntos. A pessoa que se eleva espiritualmente, ela consegue fazer coisas muito boas com as coisas materiais. E uma das coisas materiais mais potentes para fazer o bem é o recurso financeiro, é o dinheiro. Então é necessário observar. Nós sabemos que as pessoas ficam assim, algumas fazendo coisas erradas, matando, destruindo famílias, destruindo países, fazendo corrupção. Sabemos sim, mas nós não podemos generalizar as pessoas que erraram devido ao dinheiro, fazer do dinheiro o vilão. O vilão, infelizmente, é sempre a mente humana. Olhar para a sua situação do financeiro da sua empresa significa, inicialmente, fazer a pergunta: como eu faço o meu financeiro? É de forma escrita, é por lançamentos, é por forma mental, ou às vezes nem isso. Identificando a maneira, a forma que eu faço o meu financeiro, no segundo momento eu vou falar, bom, se eu tenho um financeiro, como que eu faço os lançamentos? Onde eu faço? Eu faço num caderno, eu faço numa planilha, ou eu faço num software? Depois, visualizo quais são os processos, qual que é a minha rotina financeira que eu trabalho com esse caderno, com essa planilha ou com esse software.
a rotina, o processo, eu tenho isso? Eu tenho quais os dias da semana que eu faço a minha checagem no meu extrato bancário, por exemplo? Eu tenho controle das minhas contas a pagar, dos meus boletos, todos organizados por data. Onde? Onde fica? Que dia que eu recolho do meu e-mail os boletos dos meus fornecedores, da conta de energia, da conta de água? Que dia que eu faço isso? Qual a minha programação? E como eu falei, como é tão importante saber quem é a pessoa que vai ser responsável por fazer essas atividades. Vai ser você, empreendedora? Vai ser você, empreendedor? Vai ser um gerente? Vai ser um encarregado do departamento financeiro? Como que vai se desenvolver isso? Qual é a pessoa? E quando que ela vai fazer isso? Geralmente, quando a empresa não tem lançamentos fiscais, lançamentos bancários, contas a receber, contas a pagar, impostos a recolher, todos anotados, seja em caderno, ou seja em planilha, ou seja em software, quando a pessoa que cuida de tudo é o próprio dono, dona da empresa, ou seja, não tem processos definidos, não sabe ao certo como está o financeiro, chamo isso de financeiro uma estrela. Porque o nosso método trabalha com essa terminologia de estrelas. As 5 estrelas quando há um ápice, quando está tudo organizado, ou então caminhando, porque o completo, perfeito, final, ele nunca existe. Ele sempre existe um melhoramento. A partir do momento que eu tenho 5 estrelas, não pensem que os problemas vão acabar, mas eles ficam mais visíveis, mais controláveis. Isso toda empresa, seja ela pequena, seja ela grande, porte, tem que continuar nesse processo de busca, de manter ou de alcançar esse financeiro 5 estrelas. Olhando agora do ponto de vista sentimental, emocional, qual é o sentimento de um dono, dona de empresa que tem esse financeiro uma estrela? Geralmente a palavra que expressa é cansaço. E qual que é o cenário, se fosse para a gente pintar essa empresa ou fotografar essa empresa de uma estrela no financeiro, como que ela é? Primeiramente, ela não tem os lançamentos todos bem estruturados, então ela pode acontecer dela ter contas a pagar com atrasos, então vai pagar juros. Pode acontecer dela não receber de pessoas que para quem elas vendem, por exemplo, parcelado ou com datas específicas aí acordadas, né? 10 vezes, 12 vezes, depois ela não tem controle daquilo, vai ficar difícil de verificar se caiu lá no extrato bancário, se a maquininha de cartão funcionou, se não funcionou. Então pode acontecer esse cenário, incerteza, falta de clareza, pouca documentação, quando precisa às vezes de um documento, não sabe aonde está, porque não tem um lugar específico, não tem uma separação. Então este é o cenário, é confuso e incerto. Outra peculiaridade de uma empresa que tem uma estrela é o recorrente uso de empréstimo para capital de giro. Porque como ela não tem uma certeza e ela vê o pouco dinheiro ali, ou o aperto por essas questões que vai acontecendo, ela subentende que ela precisa de capital de giro, então ela vai em busca. E isso vai aumentando os problemas, porque empréstimo, crédito é dívida. E nessa situação de aumento de empréstimos, falta de relatórios, time inexistente ou despreparado, acontece o pior caminho no financeiro, que é chegar até mesmo à falência da empresa. Mas e o mais importante, como que eu começo a solucionar o financeiro uma estrela da minha empresa? A mudança começa por você, que é a proprietária, por você que é o proprietário. Você precisa parar para olhar a situação da sua empresa, constatar isso, vai doer sim,
porque isso atrapalha até mesmo o nosso ego, porque a gente quer dar conta de tudo. Todos nós somos assim. E empreendedores que têm essa força de trabalho muito grande, ele se depara com essas informações de uma maneira muito negativa. E isso traz sim frustração, mas é necessário trabalhar em você. Primeiro, essa parte emocional é muito importante. Durante o processo da minha consultoria, eu gosto de pedir aos meus clientes para que eles escolham um momento do dia para que eles possam acalmar a mente e conversar consigo mesmo, eliminar as distrações, para que eles possam ter clareza de não olhar apenas no problema. Quando você olha muito só para o problema, geralmente a solução fica ofuscada. Então você precisa esvaziar a sua mente para que as soluções venham. O ideal é praticar uma atividade física, nem que seja 30 minutos, que você possa distrair por um segundo desse foco só de problema e cuidar de você. O corpo responde aos estímulos de cuidado que a gente tem com ele. Como eu disse, ele é uma ferramenta do nosso mental, uma ferramenta do nosso espírito. E então, ele também pode ser uma ajuda, desde que ele tenha esse cuidado, beber água, fazer exercícios, dormir mais cedo, fazer uma leitura, ter as mídias sociais, ter elas moderadas. O que acontece é que a gente vê muito alguns vídeos e isso vai nos enchendo ainda de mais dúvidas, porque a inteligência artificial hoje, ela, se você procura por um assunto que você tá com um problema, ela te joga muita coisa ali para ficar te oferecendo coisas para você comprar. E pode não ser o momento. Nós podemos até falar sobre isso, que nem tudo que oferece para você é exatamente aquilo que você está precisando. Sabemos que as ferramentas do marketing para desenvolver os negócios, mas por isso é importante cuidar da mente. O conhecimento financeiro, ele é importante, muito importante, mas os comportamentos, o autoconhecimento ainda supera essa sabedoria, essa inteligência financeira, que só faz efeito se você tiver a sua mente mais poderosa, mais assertiva, mais trabalhada. Então pense nisso, empresário, empresária, cuide melhor do seu financeiro, mas cuide muito, muito, muito mais da sua mente. E este foi o vídeo que eu falei para vocês, compartilhei com vocês o que é uma situação de uma empresa uma estrela. No próximo vídeo vou falar para você o que seria um financeiro 2 estrelas. Até lá, me siga aqui nesse canal, dê like, compartilhe esse conteúdo com quem precisa, principalmente as empreendedoras. Um abraço para todas elas, essas mulheres de garra, que estão aí lutando por uma vida melhor para ela, também para a família. Um abraço e um beijo.